mejorando con antibióticos, bueno, que me quedan un par de días, pero por acabar de tomar, Amén. Amén. Bueno, hermanos, seguimos aí. Eu estou dizendo amém porque estamos gravando o estúdio e assim, se alguém estiver falando qualquer outro assunto aí, pode estar. Claro. Vale? Vale. Fiquem tranquilos. Dentro deste juízo, né, pela caída, e dissemos que criaram-se pelo menos 4 juízos. Já estudamos o primeiro, que foi sobre a serpente, né, que foi maldecida. O segundo, nós outros estudamos também martes passado sobre o segundo juízo, que foi sobre a mulher, né? E no versículo 16 de Gênesis 3, nós temos aí a sentença que Deus dá à mulher e a diferença da maldição que se dá à serpente por seu engano, né? Com a mulher só se pronunciou um castigo como resultado do juízo. Assim que a mulher, como dissemos, ela foi a que recebeu o menor dos castigos, o qual, a sua vez, inclui também a maior bendição de Deus, né? Que é a salvação da humanidade, a liberação do pecado, pela morte, através de seu ventre, de onde vendria o Salvador. Vimos também que a mulher e o nascimento de um bebê serve como recordatório de que há esperança, né? Porque a esperança se encontra em o futuro, de que o Messias vendrá e vencerá a serpente. E também falamos sobre a primeira promessa, né, que é Gênesis 3:15, onde menciona a vitória de Cristo sobre o pecado de Satanás, e a última promessa que encontra-se em Apocalipse 22:20, onde Jesus nos assegura personalmente que ele volverá. Dito isto, vamos hoje estudar o terceiro juízo, né? Que é o terceiro juízo foi contra Adão e a maldição da terra. Vamos ler, fazer a leitura de Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao versículo 24. Eu estou sempre mirando aqui, sempre aqui. É o costume de estar mirando la cara para atrás. Sí, es costumbre. Y al hombre dijo, el 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, por dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amém. Bom, o versículo que nós vamos tomar aí vai ser o versículo 17, 18, o versículo 23 e 24. Então, o versículo 17 e 18 diz: E ao homem digo, porquanto obedeciste a voz de tua mulher e comiste do árbol de que te mandei dizer, não comerás dele, maldita será a terra por tua causa. Com dolor comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos te produzirá e comerás planta del campo. Né? Ou seja, a desobediência de Adão e Eva e a caída da graça de Deus afetou a toda a criação, incluído o meio ambiente. Né?
anos atrás a gente não importava a contaminação, verdade? A contaminação dos rios causada pelos dessétios químicos e lavassura, ninguém se incomodava por isso. Por quê? Porque parecia algo insignificante, sem importância. Né? Pela hora, os estudos dizem que só 2 ou 3 partes por milhões de certas substâncias químicas podem danar a saúde humana. E já nós estamos visto que quanto tipo de enfermidade nunca se ouviu falar tanto em câncer como nos dias de hoje. ¿Verdad? Então, tudo isso é questão, porque é a contaminação. Né? E o pecado em nossas vidas é extremamente similar aos desperdícios tóxicos. Né? Até as quantidades mais pequenas são letais. E o versículo 17 aí, né? Não é. Creo que es porque allí no está bien. Espera, Já não está bien allí. um minutinho só, por favor. Ahora. Então, o versículo 17 diz ao homem, ele diz, portanto, obedeciste a voz de tua mulher e comiste do árbol de que te mandei dizendo, não comerás de ele. Né? Ou seja, a caída da humanidade é culpa de Eva ou de Adão? É o que aprendemos do Marcos passado. A culpa é de Adão, já que em lugar de proteger a sua esposa da serpente, Adão ela seguiu passivamente, desobedecendo o mandato de Deus. Quem recebeu o mandato? Foi ela ou foi Adão? Adão. Né? Foi Adão. É isso nós vemos aí em Gênesis 2, capítulo 15 e 17. Ou seja, a mulher ela foi enganada por o maestro pela mentira de Satanás, pelo Adão não. Adão não. E o que nós lemos lá é que Paulo dizendo a Timoteu, no 1 Timoteu 2,14, ele diz ali, Adão não foi enganado, senão que a mulher, sendo enganada, incorreu em transgressão. Ou seja, Adão sabia exatamente do que estava sendo. Talvez não considerou as consequências. Por isso Deus pôs a responsabilidade sobre ele. E o homem é o receptor da sentença de morte. Porque ele é o principal culpável da caída da humanidade. É o homem, não é a mulher. Satanás. Pero se pergunta por que a sentença de Deus foi tão drástica e extrema? Não parece ser drástica e extrema? Como eu sou um frutinho. Sim ou não? É uma coisita. Eu me acordo de uma história que minha irmã sempre contava para nós outros, uma historinha de um tipo que estava na cárcere. E essa explicar para que nós outros não tomassem nada de nós outros. Quer dizer, a minha historinha assim, de uma madre que levou uma pelotinha para casa, não, pode deixar aí. Levou uma outra coisinha, deixa. E ele se tornou homem e se tornou ladrão. E foi para a cárcere. E quando ele estava na cárcere, ele chamou sua mamá e disse que quero lhe dar um beijo. Pero não lhe deu um beijo, não, uma vida na cara. E a mamãe assessora disse, isso é para que tu te recordes de que quando eu levar aquelas coisinhas pequenas, se tu tivesse me ensinado, eu não estaria aqui. Então ela não ensinava esse tipo de vida.
Então parece que é pequeno, verdade? Uma pequena desobediência. Mas devemos saber que cada castigo na sabedoria de Deus é proporcional à ofensa. E esse texto, o ato de comer o fruto proibido, pode parecer pequeno ou não parecer tão grave, em comparação com os males e a violência que o mundo ha experimentado desde então. Sin embargo, seu significado vai mais além da simples ação de comer, senão que representou uma desobediência direta a Deus e uma ruptura na relação entre a humanidade e o seu Criador. Foi a ruptura. Né? Ou seja, o pecado original não traz solo, né, consequências imediatas para Adão e Eva, senão que também desencadeou um efeito dominó que afetou toda a humanidade. Às vezes a gente escuta as pessoas, mas um Deus que é tão bom, por que acontecem tantas coisas no mundo? E nós vamos ver, por que há esse tsunami? Se Deus é amor, ou seja, a separação de Deus, o sofrimento e a inclinação ao mal, tudo isso passou como resultado da aspiração que teria Adão. E qual era a aspiração que teria Adão? Ele queria ser igual a quem? Não foi esse o engano de Satanás, meu Deus? Não. O dia que você comer aquilo, você vai ser igualzinho a ele. Ou seja, eu querer ser igual a Deus, ou seja, Adão desprezou a lei que Deus lhe deu. Adão, com essa desobediência, ele desafiou a autoridade de Deus, desonrou a veracidade de Deus, ele insultou o amor de Deus ao dar-lhe a espalda e seguir a mulher e a única proibição que tinha. E aí vem então a segunda parte do versículo: maldita será a terra por causa. Com dolor comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, a sentença sobre Adão está ao nível da sua desobediência e inclui um castigo triplo. Primeiro que Adão foi amaldiçoado ou não? Não. Quem foi amaldiçoado foi na terra. Porque se nós outros fôssemos amaldiçoados, não teríamos salvação. Maldecido. É maldecido? Então, primeiro, a maldição da terra. Segundo, o trabalho árduo e doloroso para subsistir. E terceiro, a morte, a qual também afetou a mulher, porque ela compartilhou a culpa também. Assim que o versículo 13 diz: maldito será a terra por tu causa. A palavra maldito, em hebreu, aqui é ará. É a forma típica de introduzir um decreto de condena. E só teve dois que receberam esta condena. Essa palavra ará em hebreu que só foi utilizado para a serpente como o criador da tentação e agora em referência à terra, como o lugar onde habita a raça humana. E vemos como as duas sentenças estão conectadas. E a duração do castigo em ambos casos, por quanto tempo é? Final do versículo 17. Todos os dias. Todos os dias de tu vida. Todos os dias de tu vida. A outra tradução diz: e por o resto de tus dias. Pero Deus não pronuncia uma maldição sobre o homem ou a mulher, senão sobre eles. Deus pronuncia um castigo. Ou seja, Deus teve misericórdia
daquele que foi criado a sua imagem e semelhança, né? E nos dá o direito ainda de salvação, de regeneração, né? A terra sigue nos alimentando, pela hora nos custa mais trabalho, né? O castigo de Adão está relacionado ao quê? A sua desobediência. E a hora da terra que foi criada para Adão e a sua descendência, e quem teria domínio sobre ela, quedou maldecido por sua culpa. E tanto ele como a raça humana foi afetada, porque tendremos que trabalhar laboriosamente hasta a morte. Você pode jubilar, mas siga trabalhando. Sim ou não? Sim. Você pode não ter um trabalho aí, pero em casa, se tem uma finca, então, hay que trabalhar. Hay que sacar as ervas malas. Hay que trabalhar, não tem como não. Ou seja, a hora a terra e todas as coisas em ela que foram hechas para o homem passam de ser a fonte de vida, a fonte de felicidade, de ser a bendição mais grande a seu serviço, a ser fonte de dolor, de fadiga e de desgaste. Ou seja, a natureza se converteu em nosso inimigo. Em lugar de seu servente e aliado, né? Ela passa a ser fonte de dor, de desgaste, né? Nós outros é que temos que trabalhar. O que diz Eclesiastes 2:23? Vamos ver se está aqui. Está. O que diz aí? Olha o que diz aí. O homem sabe. Porque todos os dias não são sim, sino dolores, e seus trabalhos moléstias. E aún de noite seu coração não repousa. Isto é vanidade. Ou seja, esse versículo ele refleja a frustração e a nossa angústia. Ou a angústia que experimenta o ser humano em sua vida cotidiana. Né? Trabalhamos o dia todo e ele está dizendo, ai, oh, que dolor. É assim ou não? Ai, minha espalda, ai, minha... Né? Assim que habla sobre o esforço constante, as preocupações e o trabalho que ao final do dia não logo traz verdadeira paz, senão satisfação, né? Duradeira. Incluso de noite, a mim me passava isso, não sei a vocês, e o coração sigue inquieto, atormentado pelas preocupações do dia. A mim, quando trabalhava em determinado lugar que tinha as metas, ai Senhor, meta disso, meta daquilo, você não havia, estava chegando no final do mês e você passava a noite sonhando com aquelas coisas. Ou seja, incluso à noite seguimos inquietos, não é? Com alguma coisa. Por isso essa frase aí, isso também é vanidade, transmite a ideia de que todo esforço humano, sem uma conexão com o espiritual, pode terminar sendo vazio e insatisfatório. Essa também prova da desobediência, né? E da ação pecaminosa do homem, e do justo castigo, por o qual toda a criação foi arrastrada e na caída do homem. E a hora? O lugar onde Adão habita já não é cômodo, né? Nem frutífero, senão que tem que trabalhar arduamente na terra para poder comer. O Salmo 107 e o versículo 34, ele diz aí, na terra frutífera e estéril, por la maldad dos que la habitam. Né? A Reina Valéria contemporânea, ela diz assim, por la maldade de seus habitantes, deixa estéril a terra generosa.
por la maldade de seus habitantes, terra estéril, la terra generosa, ou seja, a terra é generosa. Pela maldade de seus habitantes, a terra estéril. Ou seja, o pecado de Adão introduz o princípio do decaimento e da morte em meio ambiente. Ou seja, é um ambiente tanto animal quanto vegetal de todo o mundo. E, em geral, em toda a criação. Por todas as partes da terra se vê desolação, sim ou não? Ruína, morte, corrupção. E os científicos, deixa eu ver se está aqui. Os científicos conhecem isto como a segunda lei de termodinâmica ou entropia, que é perda de energia. Né? Ou seja, explica, essa ciência explica como o universo tende a ir ao caos e vai decaindo até que morra. Essa perda de energia ocorre desde um ser humano até uma estrela que morre. Isso nada mais é que o resultado dessa maldição. Quando foi introduzida a morte? Quando o homem pecou. O dia que tu pecares, é como se Deus dissesse, o dia que tu me desobedecer, morirás. Ou seja, o homem nasce, cresce e vai perdendo ele, vai perdendo as suas forças. E assim com a natureza também. E por que tudo passa isso? Por causa da maldição. A boa notícia, como nos explica o apóstolo Paulo, é que esses efeitos devastadores não são permanentes. Tudo vai cambiar com a segunda venida de Jesus Cristo quando se abra o milênio. Ou seja, a primeira fase da restauração será quando recebamos nossos novos corpos glorificados. Sim ou não? Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Nós outros estamos dentro do texto, e em especial do versículo 50 a 58, que nós outros ainda não estudamos. Em síntese, 1 Coríntios 15, 50 e 58, trata sobre a transformação que ocorrerá na ressurreição e na vitória final sobre a morte. E Paulo ele explica que o corpo humano, tal como é, não pode heredar o reino de Deus, porque a corrupção não pode possuir a incorruptibilidade. E logo ele revela o mistério. Não todos morirão, mas todos serão transformados em um instante, quando suena o quê? Na trombeta. Ou seja, nesse momento os mortos ressuscitarão com corpos incorruptíveis e os vivos serão transformados. Serão transformados. Essa é a primeira fase. Isso para quem? Para quem é? Para os salvos, para a igreja. E na segunda fase da restauração? Os que morrem na grande tribulação. A segunda fase da restauração e a maldição quedará completamente erradicada quando venga o novo céu e a nova terra. Olha o que diz Isaías 65 e 17. Aí está. 65 e 17. Ele diz aí: porque aqui que eu criarei novos céus e nova terra, e do primeiro não haverá memória, nem mais vendrá ao pensamento. E Apocalipse 21 e 1, que diz aí? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esses versículos, tanto de Isaías como de Apocalipse, falam de uma renovação profunda na criação. Isaías 65 e 17, Deus está prometendo que é um novo céu e uma nova terra,
donde lo anterior quedará em olvido, indicando uma transformação radical e definitiva. Essa mensagem é uma mensagem de esperança e de redenção, mostrando o quê? Mostrando a vontade de Deus de restaurar a sua criação sem as marcas dos sofrimentos passados. E Apocalipse 21 reforça essa visão ao descrever o cumprimento da promessa. João vê o quê? João vê um céu noivo e uma terra noiva, já que a criação anterior ha desaparecido. E o mar, que significa o mar aí? Ou que significa o mar em la Bíblia? O mar em la Bíblia significa, é o símbolo do caos, né? É o símbolo da separação. Ou seja, ele está dizendo, primeiro diz, ó, Deus diz assim, porque é aqui que eu criarei. E João diz, e vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Ele está dizendo, o caos já não existe mais. Já não há mais separação. Esta é a afirmação que João está dizendo aí. E isto é uma imagem poderosa do futuro do reino de Deus, onde haverá paz, justiça e comunhão perfeita com o Criador. Romanos, capítulo 8, versículo 21 e 23. Eu não tenho aqui marcado, se os irmãos podem ler. Romanos, capítulo 8, versículo 21 ao 23. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime ahora y aún está con dolores de parto hasta ahora. 23. Y no solo ellos, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amém. Amén. Paulo está explicando aqui que toda a criação está sujeita à corrupção e ao sofrimento devido ao pecado, pero que espera ser liberada dessa esclavitud para participar na glória do Filho de Deus. E esse texto Paulo descreve como tanto a criação como os crentes estão que remindo. Así es. Com anelo, esperando a restauração completa. Ou seja, para os crentes, isso significa a redenção de nossos corpos, é dizer, a transformação final em la ressurreição. Esta é uma mensagem de esperança que assegura que o sofrimento atual não será permanente e que há uma gloriosa restauração no futuro graças à obra de Jesus Cristo. Pero tem os espinhos, os cardos, enquanto estamos aqui. Sim ou não? Pero isso vamos deixar para a próxima semana. Ya. Tchau. 25. Y 25. Sim. Eu não vou entrar nessa porque não vai dar para elaborar. Assim que vamos terminar aqui, agradecendo. E também já falei muito, e há um estudo que diz que 30 minutos de estudo, 35, já é o suficiente. Passou disso, a pessoa já não absorve mais. Né? Por isso que em uma escola, quando é dinâmica, quando o professor habla, e que lá frente também é 45 minutos, depois é uma classe de escola 45 minutos. Né? O importante é que o maestro hable e os outros também, senão todos dormem, né? Claro. E quando nós outros falamos e eles nos respondem, né? Que passa? O aprendizado é mais fácil, porque eu tive que ficar o tempo todo falando. Sim. Eles não dizem, aprendi isso, eles simplesmente dizem, ufa, ainda bem que terminou. Bueno, y yo quería comentar, estabas hablando de la tierra, comentando del conductor,
Y enséñamelo porque estábamos hablando ya de eso en casa.